Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9. Faremos uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e peço que a igreja leia em voz bem alta os versículos pares, inclusive as crianças que já conseguem acompanhar e podem ler também. Diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Vamos lá, pessoal. Eis. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Continue. Por isso a cidade foi chamada de Babel. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos pela tua palavra, por termos livre acesso, por podermos ler, meditar, aprender, estudar, ouvir a tua palavra. Senhor, abençoa-nos nesse momento, ministra o coração das nossas crianças, que elas aqui presentes possam ser ministradas e a tua boa semente da tua palavra venha entrar em seus corações e que nossos filhos, netos, sobrinhos, conhecidos, crianças que temos trazido à igreja possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, Deus. Abençoa-nos a todos nós nessa noite, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações no poder do teu Espírito para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, vocês certamente conhecem a história trágica, dramática do navio Titanic. E foi filmado um filme. Passou hoje, a Adriana está ligada, estava assistindo. Conhece? Então, quantas crianças já viram o filme? Já viram o filme do navio que afunda? Então, aquele filme conta a história do navio, Marquinhos também, Daniel já viu, do afundamento daquele grande navio que foi construído com uma tecnologia da época, acho que foi nos idos dos anos 1910, mais ou menos, e o Titanic era um grande navio, uma grande embarcação, e o filme, né, ele relata esse episódio, e tem uma cena que ficou muito marcada nesse filme, que muitas pessoas devem se lembrar. Se você não assistiu o filme, você vai conseguir imaginar, que é uma cena dos músicos, os músicos sempre presentes, e eles estão tocando, e aí o negócio do navio está afundando, a coisa está complicada, e aí era um quarteto de cordas, né? Acho que era um contrabaixo, um violoncelo, uma viola e um violino, e aí o violinista fala: irmãos, tipo assim, deu, né? Agora é só esperar a morte. Aí ele: tá bom, estamos indo, e aí o violinista pega o seu violino e começa a tocar um hino, né? Mais perto quero. Muito tocante isso, né? O navio afundando, todo mundo correndo. Acho que ele sacou que não tinha mais o que fazer, ele pegou o violino e começou a tocar mais perto, quero estar. Achei até muito bonito o filme trazer um hino, né, nesse momento de desespero. E aí os músicos estavam saindo e eles se entreolham assim e voltam, e aí o do contrabaixo acústico se posiciona, o da viola pega, o do cello se posiciona lá e começa a tocar: sempre hei de suplicar, mais perto quero. Em breve, eles logo eles realmente estiveram bem próximos ao Senhor, porque perderam a sua vida naquela tragédia terrível. Mas o filme tem um negócio interessante, né, que é passado nessa cena, que enquanto os músicos estão tocando e a música fica ao fundo, mostra o capitão do navio, que era um homem um tanto quanto arrogante, que ele achava que nada ia dar errado, ele entrando na sua cabine e esperando a morte, porque sabia que não tinha mais jeito. Mostra uns quadros caríssimos de pintores, deviam ser famosos, na água assim,
os quadros, talvez fosse de Da Vinci, eu não sei, a gente pode pesquisar, viu? Nossas crianças cultas. Então, de repente, um quadro de Da Vinci, não sei o que era, mas ele mergulhado na água e passando assim, aquilo que tem tanto valor monetário, tanto valor de status para os homens, sem valor nenhum. Aquele navio, o engenheiro, mostra um engenheiro atônito, consternado, totalmente triste de ver aquela obra grandiosa de engenharia tendo sido destruída por um iceberg e caminhando para a destruição. E, salvo engano, é nessa cena que ele marca uma hora no relógio para ficar registrado o horário de afundamento do navio. Então, mostra a grandeza de um grande capitão, né, um homem com grande conhecimento, já experiente para conduzir um navio daquele porte e se rendendo à realidade de que havia fracassado da sua missão. Um engenheiro extremamente capaz que construiu uma grande obra de engenharia e agora via literalmente tudo indo por água abaixo. Quadros de pintores famosos mergulhados nas águas. E eu fiquei pensando nessa cena em relação a essa mensagem, pois mostra como a glória do homem é efêmera, irmão. Como a glória do homem é passageira. Os irmãos sabem que eu trabalhei muitos anos com engenharia. Eu cheguei a começar um curso de engenharia naval na UFRJ, mas não dei continuidade. E a engenharia naval é fascinante, irmãos. É uma das áreas da engenharia. Toda a engenharia, me perdoem, né, a confissão, mas é fascinante. Engenharia é uma área do conhecimento humano muito interessante. E a engenharia naval ela é fantástica, irmãos. Como consegue conceber um navio daquele tamanho, com aquele porte, navegando em alto mar, e todo esse conhecimento humano, todo esse conhecimento de engenharia, toda aquela presteza do capitão, todos aqueles artistas, todo aquele dinheiro, tudo aquilo literalmente indo por água abaixo, mostrando que a glória dos homens é passageira e muitas vezes acaba em confusão, porque se você lembra do final, quando o navio está quase indo de fato, naufragando, há uma grande confusão ali naquele navio, e as pessoas começam a caminhar de um lado para o outro, e a glória dos homens termina em confusão. Perdeu bastante dinheiro, não foi? É verdade, muito dinheiro tinha naquele navio. É verdade. Pode deixar ela aqui, Ana Paula, fica tranquila. Tá? Deixa eles participarem. É bom que eles, um anima o outro. Já estão com as suas pranchetas preparadas aí para depois você fazer. Não gasta as folhas todas não, porque vocês vão fazer desenhos para a gente depois. E o que essa história do navio Titanic tem a ver com a leitura que fizemos hoje, que é a leitura do dia da nossa plano de leitura bíblica, hoje capítulos 11 e 12 do livro de Gênesis. A Torre de Babel, muito diferente de um navio, foi feita em terra, não foi feita uma grande construção horizontal, mas uma grande construção vertical, visava a glória dos homens e terminou, assim como o Titanic, em confusão, e um certo desastre aconteceu naquele lugar. O livro de Gênesis, se você está nos acompanhando na leitura, você vai ver que ele pode ser dividido facilmente em 3 partes. A primeira parte é chamada de história primeva, fala da história da criação, as crianças estão ligadas na história da criação, eles conhecem com certeza. Capítulos 1 a 11, que é justamente esse capítulo da Torre de Babel. Capítulos 12 a 36, a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a partir do capítulo 37, entra a história de José e seus irmãos. Então, aqui estamos numa dobradiça, uma mudança de sessões no livro de Gênesis, capítulos 11 e 12, mas que a gente vai ver essa noite, que tem muita relação. E aqui é o relato conhecido da Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída pelos homens daquela época com um propósito muito claro, que está aqui no versículo 3, diz assim: disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Olha a engenharia já na época, engenharia de construção aqui. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus. E preste bem atenção no final do versículo 4. E tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqueles homens buscavam fama e segurança, para que torne célebre o nosso nome, fama e segurança, não sejamos espalhados por toda a terra. Eles quiseram construir um nome para si, assim como os construtores e o capitão do Titanic construíram um nome para si, mas o Titanic ficou marcado não como um nome de glória dos homens, mas como um nome de tragédia. A Torre de Babel foi construída com esse intento, deles ficarem famosos, conhecidos e não serem espalhados por toda a terra.
Há uma curiosidade aqui, talvez se você está acompanhando a leitura, você, em alguns momentos, acha um pouco cansativo o livro de Gênesis, por causa das genealogias, aquelas listas de nomes, mas isso aqui tem um propósito muito importante, porque vai mostrando a linhagem, as linhagens que são definidas. Você deve ter lido a história de Noé, e de Noé vem Sem, Cã e Jafé. Cã é amaldiçoado por Noé, porque ele viu o seu pai nu após ter se embebedado, e ele não cobriu a nudez do seu pai, mas ele expôs, seus irmãos foram de costas e cobriram a nudez de seu pai, e da descendência de Cã veio um homem que possivelmente foi o engenheiro da Torre de Babel, possivelmente foi o arquiteto, o engenheiro, o empreendedor, o investidor, aquele que botou recursos e construiu a Torre de Babel. A Bíblia não fala isso explicitamente, mas muitos estudiosos entendem que o grande arquiteto por trás da construção da Torre de Babel foi um homem chamado Nimrod. Volte aí no capítulo 10. Olha o que está dizendo aqui em capítulo 10. Diz assim, versículo 1. São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A ele nasceram filhos depois do dilúvio. Pule para o versículo 6. Os filhos de quem? Os filhos de Cã. Foram Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou, olha ele aí, Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Observa que até então não tinha um comentário de ninguém, mas a Bíblia aqui faz um comentário acerca desse Nimrod. Foi valente caçador diante do Senhor. Uma tradução pode ser dita que ele foi um valente que afrontou o Senhor. Foi o valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, ou afrontando o Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar, no mesmo lugar onde foi construída a Torre de Babel. Daquela terra ele foi para a Síria, que no futuro se tornaria um grande inimigo do povo de Deus, e edificou Nínive, capital da Síria. Rebotir e Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Nuftim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, inimigos históricos do povo de Deus, e Caftorim. Então, livro de Gênesis, você vê esse monte de nome, né? Se alguém tiver com a esposa grávida ou pensando em ter filho, tem sugestões, né? Qual é o nome do seu filho? Leabim, Patruzim. Já pensou, Raquel? Você tem um irmãozinho, quem sabe vocês, Raquel e Rebeca, teriam um irmãozinho com o nome de Patruzim? O que você acha? Ou Casluim? Não gostaram, não? Depois eu converso com os papais de vocês, tá, Patrícia? Vamos pensar no outro nome. Por que esses nomes todos? Tem um propósito aqui, irmão. Isso aqui no hebraico é a palavra Toledot. Toledot é essa lista de genealogia. Lembra até o sobrenome do nosso saudoso pastor Alessandro Toledo. Só que é Toledot. São essas listas no hebraico que têm um sentido de mostrar as genealogias, as descendências. E de Cã vieram Nimrod e vários povos inimigos do povo de Deus. Então, alguns creem que esse Nimrod foi que arquitetou a construção da Torre de Babel, e era um homem ímpio, descendente de Cã, que foi amaldiçoado por Noé, e ele quis construir algo para a glória dos homens, para a sua fama e segurança, sem depender de Deus. E quando ele diz do topo chegar até o céu, possivelmente afrontando o próprio Deus. E aqui eu começo a aprender nessa noite. Crianças também, fiquem atentos a isso. Quando nós queremos fazer as coisas sem depender de Deus, quando queremos fazer a coisa para a nossa glória, para o nosso engrandecimento, isso acaba sempre em confusão. Mais cedo ou mais tarde, a confusão se instala. Voltando ao relato de Gênesis 11, observe que no versículo 1 fala o quê? Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Diz que os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície onde? Na terra de Sinar, era a terra de Nimrod, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, como vimos, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram, venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eu vou pedir a ajuda dos universitários ali, apaga aqui, por favor. Esse tipo de torre, na antiguidade, era chamado de zigurate, era construído por outras terras, e uma possível forma da Torre de Babel é essa daqui que a gente vai projetar agora. Estão vendo aqui, crianças? Olha aqui, presta atenção. A Torre de Babel deve ter sido um negócio assim, com algo muito grande,
inacabado, que é como vamos ver no final da história, eles não conseguiram terminar a sua grande obra. E isso aqui, se eu não me engano, é uma pintura do grande pintor Rembrandt. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. E eles iam fazendo assim em degraus, e isso era chamado zigurate, iam construindo grandes torres, e possivelmente a Torre de Babel foi mais ou menos dessa forma. E eu vou deixar um desafio para as crianças que estão aí com a prancheta, se não tiverem, quiserem, vocês desenharem a Torre de Babel, para no final do culto vocês me mostrarem. Será que vocês conseguem? Você já quase desenhou, porque eu te contei em casa, mas não era para você contar para os seus amigos. Quando você saiu do banho, eu estava te enxugando e falei, o que vai ter daí? Você vai ficar no culto hoje. Aí você falou alguma coisa, eu falei, você vai desenhar a Torre de Babel. Aí tu já desenhou, então desenha de novo. Já desenhou, Marquinhos? Ficou muito legal. Agora desenha olhando para essa. Faz a segunda Torre de Babel, parecida com essa aqui, ó. Vocês vão conseguir. Pode fazer atrás, isso, faz atrás da folha, ótima ideia. E as outras crianças podem topar o desafio aí de tentar desenhar a Torre de Babel, e no final eu quero ver cada Torre de Babel feita pelas nossas crianças. Então, irmãos, possivelmente foi algo grandioso desse jeito, tão grandioso, talvez poderíamos comparar com uma obra do Titanic, só que feito em terra e feito dessa forma. Tem uma outra característica aí, não para as crianças, mas para os adultos, é uma curiosidade literária, porque quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente não se dá conta que tem alguns aspectos ali da literatura que, numa primeira leitura, não saltam aos nossos olhos, mas são interessantes da gente conhecer. Por exemplo, a gente cantou algumas músicas essa noite que falam rimas. Me fugiu agora, quem pode me ajudar com uma música que faça uma rima aqui? Que a gente cantou essa noite ou não? Música cristã, por favor, não vai? Quem vai? Fala qualquer música, gente. Uma rima, como é que... Canta aí um pedaço. Eu estou com um gão grande, meu Deus, eu cantarei, mas aí não tem rima nessa parte. Quando pega assim de surpresa, não sai. Vive o Senhor, não tem rima no refrão. Vai, Enzo. Ou isso, ótimo, obrigado. Vamos lá. Vem, esta é a hora. As crianças também. Da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Só até aí. Adoração, coração. Isso é uma estrutura literária aqui no português de rima. O hebraico tem outras estruturas, e uma delas é chamada quiasmo. O que é isso de quiasmo? É uma estrutura de um paralelismo que faz tipo um bumerangue e que é bem nítido aqui no relato da Torre de Babel, que vem mostrando um paralelo lá do início do relato com o final e vem assim, cruzando, e no centro tem um que é mais importante. Vou pedir a ajuda dos universitários aqui. Essa é a estrutura que é chamada de estrutura quiástica do relato da Torre de Babel. As coisas, aquele A lá rebate como se fosse um espelho, com o A de baixo, o B com o B de baixo, o C com o C de baixo, assim vai. Na literatura hebraica isso acontece várias vezes, tanto em versículos como em livros, inclusive no Novo Testamento. Há um autor, um comentarista bíblico português, chamado Manuel Alexandre, que ele encontrou uma estrutura quiástica na epístola de Paulo aos Efésios. Ele diz que Paulo escreveu os Efésios pensando dessa forma, como judeu que era, fazendo um rebatimento. O que é mais importante disso? Versículo 1 fala o quê? Que havia só um idioma. Versículo 9 fala o quê? Que Deus confundiu a língua e foi tudo bagunçado. Versículo 2 fala que eles estavam todos no mesmo lugar e partiram do Oriente. O versículo 8 diz o quê? Que Deus dispersou dali por toda a superfície da terra. Está vendo os paralelos? Estavam todos juntos, a língua no início era uma só, no final estava tudo bagunçado. No início estavam num lugar só, agora estavam espalhados. Versículo 3 diz que eles conversavam muito, eles falavam, venham, vamos fazer tijolos. E aqui no versículo 7 diz que a comunicação deles estava confusa, pois a língua deles foi confundida. Versículo 3 fala que eles tiveram planos e invenções, né, de fazer a torre, de fazer os tijolos. E já aqui no versículo 6 fala que eles tiveram os seus planos frustrados, por assim dizer. Versículo 4 relata a construção, ali a construção sendo feita. O versículo 5 já vai começar a dizer... Cadê? Versículo 5. Os filhos estavam construindo, fala também na construção da torre. Versículo 4, a segunda parte, fala da intenção deles de fazer uma torre e uma cidade. E ali, o F, versículo 5, fala também que
eles estavam construindo uma cidade, uma torre. E o que está no centro de tudo isso, irmãos? Que é mais importante você entender. Você pode esquecer esse nome quiasmo, pode não entender de literatura hebraica, não tem nada a ver. Mas o mais importante é mostrar que no meio desse relato está a primeira parte do versículo 5, que relata o quê? Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Isso para o judeu tem um peso muito grande. Para a gente, não parece significar muita coisa. Mas pense na rima, que para a gente é uma coisa muito natural. Para o judeu ver essa estrutura aqui, ele sabia que no eixo desse relato estava o que era mais importante. E o que é mais importante? Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo. E o que ele viu? Que os homens estavam querendo a sua própria glória, a sua fama, a sua segurança independente do Senhor. E quando a gente quer isso, irmãos, e isso é muito aplicável à nossa própria vida, isso acaba em confusão. Então a aplicação é muito simples. Isso aqui é muito complicado à primeira vista, mas a aplicação é muito simples. Quando a gente, como aqueles homens lá de Babel, quer fazer as coisas independente de Deus, Deus desce e olha, isso termina em confusão. Pode tirar. Obrigado. E esse é o relato da Torre de Babel. Quando queremos fazer as coisas para a nossa própria fama, para a nossa própria glória, Deus nos visita e isso não acaba bem. E é o que diz a partir do versículo 5, que eu vou ler agora. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entendam o que o outro está dizendo, que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Quando queremos fazer as coisas para a nossa fama, para a nossa glória, mais cedo ou mais tarde, Deus vem e isso termina em confusão. Como foi aqui em Babel. E Babel, muitos entendem que é a semente da Babilônia, futuro inimigo também do povo de Deus. Então Nimrod talvez tenha sido o primeiro rei da Babilônia. Então tudo contrário a Deus aparece aqui. Mas o que vem depois? E é por isso que a importância de você entender essas genealogias que estão no livro de Gênesis. Versículo 10, são estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Aí vem contando a história até chegar em quem? Abrão, que depois se torna Abraão. Então Deus falou, essa é a descendência de Cã, uma descendência que vai trazer problemas para o povo de Deus. Agora eu vou falar da descendência de Sem. Por isso que os hebreus são chamados de semitas. Você tem ouvido, talvez, recentemente, de discurso antissemita, anti-judeu. Por que são chamados de semitas? Porque são descendentes desse Sem. Então, Deus está mostrando aqui, olha, uma descendência traz problemas, confusão, e uma descendência gerou Abraão. E é interessante você ler a Bíblia, irmãos, que eu já li esse relato muitas vezes, eu não sei quantas vezes eu já li Gênesis, já li a Bíblia toda algumas vezes, também não sei quantas, e esse relato da Torre de Babel eu já li muitas vezes, mas eu nunca tinha atentado para um detalhe que está no versículo 28, mas vamos ler do versículo 26, diz assim, Tera, que é o pai de Abraão, viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. São estas as gerações de Tera, o pai de Abraão. Tera gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló, aquele sobrinho de Abrão que caminhava com ele. Arã, preste atenção no verso 28, morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E lê o final do versículo 28 comigo. Estando Tera, seu pai, ainda vivo. Por que isso me chamou a atenção? Nunca tinha me chamado a atenção até eu ler esses dias esse texto. Porque imagina quando Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado. Ele caminhou 3 dias, obediente à ordem de Deus, de levar seu filho ao sacrifício. Ele tinha acompanhado a dor do seu pai, perder o seu irmão. Então ele sabia dentro de casa a dor de um pai perder um filho. Que aqui diz que Arã, pai de Ló, irmão de Abraão, tinha morrido quando seu pai ainda era vivo. Então eu só pensei, meu Deus, mais um ponto para pesar sobre Abraão, quando levou Isaac em sacrifício, pois ele viu dentro da sua casa a dor de um pai perder um filho, e ainda assim Abraão obedeceu a Deus, e foi a ponto de levantar o cutelo para sacrificar seu filho, e lá em Hebreus fala que ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos, mas Deus proveu o cordeiro e ele não precisou fazer o sacrifício. Olha como Abraão foi um homem de fé, irmãos. Mesmo tendo visto seu pai perder um filho dentro de casa, e a dor que isso deveria ter sido para ele, mesmo tendo esperado tantos anos pela promessa de Isaac, ele confiou em Deus e levou Isaac
como está lá no capítulo 22, para o sacrifício, e Deus honrou a fé de Abraão. E aí começa a história de Abraão no capítulo 12, irmãos. Diz assim, capítulo 12, versículos 1 em diante: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha que curioso. Capítulo 11. Os homens querem a sua fama, os homens querem a sua glória, os homens querem construir a sua própria segurança. Deus vem, confunde tudo, dá tudo errado. Capítulo 12. Abraão está vivendo a vida dele, no meio de um povo idólatra. Deus vem e se revela a Abraão, irmãos. É assim que Deus faz, para que a glória humana seja anulada. Nós não temos glória nenhuma diante de Deus, Ele que vem até nós e se revela, irmãos. Então o capítulo 11 nos mostra o que acontece quando o homem toma as rédeas das situações, confusão. E o capítulo 12, quando Deus vem e se revela, Ele faz promessas a Abraão, que era um homem que vivia a sua vida lá junto com o seu povo idólatra, e Deus se revela a ele e fala que abençoaria a sua descendência, abençoaria a sua semente, e assim nele seriam benditas todas as famílias da terra. As crianças já desenharam a Torre de Babel? Terminaram aí? Então, termina logo para você. Querem que projete de novo, crianças? Então, pode deixar projetado para facilitar as nossas crianças. E vai rápido, que depois eu quero que vocês desenhem Abraão. Na outra parte da folha. Vocês são rápidos aí, ó. Olha, mas... tem problema, vocês têm até o final do culto aí. Então, eu vou estender a pregação para vocês poderem terminar. Pode desenhar Abraão também. Porque a história que eu estou contando é para mostrar para vocês a diferença de homens que desobedecem a Deus, que é o que está na Torre de Babel. Está atento, Daniel? Vou te perguntar em casa, hein? Torre de Babel, os homens que desobedecem a Deus, dá tudo errado. E Abraão, o homem que obedece a Deus, dá tudo certo. Pegou? Casa a gente conversa. Desenha a Torre de Babel, o exemplo da desobediência a Deus que dá tudo errado. E Abraão, um homem que ouviu a Deus. E aí, irmãos, é um negócio muito estranho aqui, porque a gente é viciado na Torre de Babel. A gente é viciado naquilo que Lutero chamaria de teologia da glória versus a teologia da cruz. O grande reformador Martinho Lutero. Ele falava: a teologia da glória é do homem querer construir a sua própria glória, a Torre de Babel. E a teologia da cruz é Deus se chegando ao homem, a escada de Jacó. Jacó tem um sonho da escada indo até ele, e Deus se revelando a ele. Se você está aqui essa noite e você crê em Jesus Cristo, saiba que isso é graça, é favor de Deus, que se revelou a você, assim como se revelou a Abraão. Senão a gente vai continuar igual Nimrod, tentando construir as coisas para a nossa glória, para ter segurança, independente de Deus. Mas Deus vem e se revela e faz uma aliança com Abraão. E assim, é engraçado que eu coloquei, eu não tenho redes sociais, mas no WhatsApp eu botei no status, essa leitura de Gênesis. Um rapaz foi vizinho meu, nem mora mais onde eu moro, lá no prédio, na Gabinal, mandou uma mensagem para mim que estava lendo, e meio caçoando, falando: pô, que história é essa que o cara bebeu, se embriagou, ficou nu, e o filho viu e foi amaldiçoado, que não sei o quê, mandou uma mensagem para mim. Aí ele falou: como é que Abraão é o pai da fé, fala que ele é o pai da fé, que ele foi um grande homem de Deus, e ele mentiu lá para o cara, não disse que a mulher era a mulher dele, que não sei o quê. Eu falei: opa, tem alguma coisa acontecendo aí nesse coração, vamos... Eu falei: não, meu irmão, que bom que você está lendo, meu irmão não, mas que bom que você está lendo isso aí, mas isso é para você ver como a Bíblia é muito interessante, que ela não oculta os erros, mesmo dos grandes homens da fé, como Noé, que se embebedou de fato, Gênesis capítulo 9, e Abraão, que mentiu dizendo que Sara era sua irmã e não sua mulher, embora Sara talvez fosse irmã de Abraão mesmo, mas ele não contou que ela era sua mulher com medo de que isso trouxesse problemas para ele. Ele falou: é verdade, ficou pensativo. Talvez a gente não tenha ideia, mas às vezes você fala alguma coisa que gera um efeito no coração, mas quem sabe Deus está se revelando a esse rapaz. Eu oro ao Senhor que Deus se revele a ele pela leitura da palavra, talvez lendo de forma zombadora, de forma reativa, de forma a não querer achar problemas, o Espírito Santo possa estar ministrando aquele coração, e assim seja. Então Deus se revela. O
Porque o relato da Torre de Babel, logo seguido de Gênesis 12, que mostra uma divisão de seção, primeiro a criação até Gênesis 11, e depois a história de Abraão, mas eu creio que também mostra um contraste. O que acontece quando a gente quer tomar as rédeas e fazer as coisas do jeito que a gente quer, sem depender de Deus, buscando fama e segurança, e o que acontece quando a gente ouve o chamado de Deus e responde positivamente, como Abraão assim o fez. Lá no capítulo 12 ainda, versículo 4 diz: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Ló era o filho do irmão dele que morreu. Então Abraão sentiu a dor de ter o seu pai perdido o seu filho, terminou? Que lindo, já fez Abraão? Raquel, muito bem, fez Abraão e a Torre de Babel, que bom, então guarda aí para no final a gente ver, a Raquel já acelerou ali, vamos lá garotada, todo mundo, hein? O Daniel está ficando bonito, dos dois Daniéis, colorido, Rebeca também, Maria Júlia, muito bom. Vamos ler lá capítulo 12, versículo 4, partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Gente, o cara não conhecia Deus. Ele não estava sentado igual você, ouvindo alguém pregando a Bíblia não estava impressa, não. Deus apareceu para ele e falou simplesmente assim: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai. Que bom, Maria Júlia, no final a gente vê, muito bonito também. E vai. E ele creu e foi, irmãos. Só isso. E ele foi, e ainda levou Ló. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Preste bem atenção no versículo 7. Leia em voz alta comigo, toda a igreja, o versículo 7. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Vá agora lá para o final da sua Bíblia, para a epístola de Gálatas. Deixa guardadinho aí, quem acabou? Gálatas, capítulo 3. Olha o que o apóstolo Paulo, muitos séculos depois, fala desse texto. Gálatas 3. Gálatas 3, versículos 7 a 9. Diz assim, Gálatas 3, 7. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, aqueles que não são judeus, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. E aí uma citação lá de Gênesis, capítulo 12. E ele diz: de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo está falando de mim, Paulo está falando de você, irmãos. Paulo pegou essa leitura lá de Gênesis 12 e falou que o que Deus estava falando ali era pré-anunciando o evangelho para Abraão. Quer dizendo que por meio do descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, o homem tenta, como disse Lutero, fazer a teologia da glória, construir a sua glória, fazer as coisas pelo próprio esforço e ganhar o favor de Deus. Mas a teologia da cruz é que Jesus Cristo veio para nos salvar, mesmo que nós não mereçamos. Nós não merecíamos e continuamos não merecendo, mas assim como Deus se revelou a Abraão, Deus se revela a nós. Nos chama a nos arrependermos dos nossos pecados e depositarmos nossa fé nele. E não queremos construir com o nosso próprio braço, com a nossa própria força, a nossa fama e a nossa segurança, pois isso só acaba em confusão, mas aprendemos a depender do Senhor, dia após dia. Ainda aqui em Gálatas 3, olha o que ele diz, versículo 15: irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, versículo 16, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, Paulo diz que quando Deus pronunciou a bênção a Abraão e a sua descendência, ele estava falando do descendente, e esse descendente é Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, concluindo aqui,
A Torre de Babel nos ensina que, assim como Nimrod, que possivelmente foi o construtor, assim como os homens daquela época, nós continuamos querendo fazer a coisa com o nosso braço, com nossa força e construir as coisas para a nossa glória. Mas quando Deus visita, irmãos, isso acaba em confusão. Mas o chamado de Abraão nos ensina que Deus continua chamando homens e mulheres, não exatamente como Abraão, mas para formar uma aliança com o descendente de Abraão, Jesus Cristo, nosso Senhor. Será que você tem confiado muito na força do teu braço? Será que você tem confiado muito naquilo que você pode fazer e descansar do pouco nas promessas do Senhor? Deus enviou o seu melhor, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, o descendente de Abraão. E a promessa de Jesus não está em Gênesis 12, a primeira, mas está em Gênesis 3. Logo que o casal cai, Deus fala à serpente que a sua descendência feriria o calcanhar e o descendente da mulher, que é Jesus Cristo, feriria a cabeça, destruindo o poder do diabo. E Jesus Cristo assim fez, morrendo na cruz, despojando principados e potestades, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, um dia ele vai voltar para nos buscar, irmãos, e estaremos para sempre com ele. Então descanse seu coração. Talvez você esteja querendo construir um grande Titanic. Eu vou fazer uma grande obra com a minha força, talvez até com boas intenções, para salvar a sua família, como ouvimos tão bem essa manhã, uma mensagem muito apropriada e abençoadora ministrada pelo irmão Paulo, sobre a história de Davi e Abigail. E devemos salvar a nossa família, devemos construir uma carreira sólida, se assim pudermos, devemos cuidar com zelo dos nossos recursos financeiros, tudo isso é importante, mas devemos fazer isso dependendo do Senhor, irmãos, e não da força do nosso braço. Aqueles homens tinham poder, irmãos, para fazer um negócio desse. A gente não sabe se foi exatamente assim, mas possivelmente foi. Tinha dinheiro, tinha homens à sua disposição. Fazer uma construção suntuosa como essa, precisava queimar muitos tijolos, ter muitos trabalhadores, ter muitos supervisores. Eles tinham poder, eles tinham dinheiro, eles tinham visão, eles eram empreendedores, mas eles não tinham temor a Deus, isso acabou em confusão. É melhor sermos simples, andantes, errantes como Abraão, mas termos uma aliança com Deus, do que sermos como os poderosos dessa terra, que um dia serão julgados pelo Senhor. Como está a sua vida? Você está construindo a Torre de Babel ou está aguardando a promessa de Abraão? Você está confiando na força do seu braço, nas suas habilidades, que Deus mesmo dá, irmãos. É Deus que nos dá habilidades para fazermos coisas, mas para a glória do nome dEle. Ou estamos tentando construir a nossa fama e a nossa segurança sem depender do Senhor? As crianças terminaram aí? Então nós vamos orar no final do culto. Pode terminar, Rebeca, com calma que a gente vai orar. E no final do culto, vou pedir a vocês que tragam aqui na frente para que eu possa ver e a gente possa... Eu quero saber se vocês guardaram bem a história. Torre de Babel termina em confusão. E a fé que nós devemos ter é a fé de Abraão. Deu até para rimar, viu? Torre de Babel termina em confusão. E a fé que devemos ter é a fé de Abraão, que confiou em Deus e nas suas promessas. Feche seus olhos, vamos orar.